E aí, pessoal do Adoli? Pois é, hoje é minha vez. Vamos estudar juntos mais ou menos o que vai ter nessa semana. Muito bacana, semana 8, final do mês de fevereiro. Vamos lá? Estão junto comigo? É isso aí, eu sou Ele Pego e esse é o canal Adoli. Só, hoje o canal Adoli está sendo gravado no Instituto Inhotim. O Instituto Inhotim fica em Minas Gerais e é tido como um dos museus de arte moderna, por incrível que pareça. É um museu, mas só tem coisa nova. Um dos mais bonitos do mundo. É um lugar super bem planejado, é lindo. O que você imaginar de obra de arte moderna tem aqui. Ali atrás mesmo, a gente tem uma. Eu não sei qual é o nome, nem quem foi que fez, mas é colorida e é bonita. Depois eu vou lá. Pois então, é um dos lugares mais fantásticos que tem para quem gosta de arte, de arquitetura, não sei, está perto de quem sabe escolher a sua faculdade, é um bom lugar para você visitar. Bom, a história dessa semana, da 8ª semana do nosso guia de estudo, fala sobre a conversão e o milagre que aconteceu com Pedro. Quando Jesus encontrou Pedro pela primeira vez, ele disse: Pedro, segue-me. Na última vez que Jesus encontrou também, quando perguntou se ele amava e tal, Jesus disse para Pedro: segue. E Pedro seguiu Jesus. Depois que Jesus foi ao céu, Pedro continuou pregando o evangelho em todos os lugares que ele frequentava, mas principalmente em Roma. Bom, diferente do Instituto Inhotim, que é muito bonito, muito bem planejado, Roma não era muito bonita não. Porque as ruas de Roma eram estreitas, as casas de Roma eram antigas, feias. Então Nero, que era o imperador na época, dizem os historiadores que o único meio que ele encontrou de reformar Roma era colocando fogo. Então Nero colocou fogo em Roma. Dizem também que quando Nero viu que o fogo estava apagando, ele pediu que os seus soldados colocassem mais combustível, mais lenha na fogueira. E Roma foi destruída. Quando a população veio reclamar com Nero sobre tudo aquilo, ele falou que a culpa foi dos cristãos. Isso foi por volta do ano 68 depois de Cristo. Ele colocou a culpa nos cristãos. Os cristãos começaram a ser perseguidos. É nesse momento que entra o personagem da nossa história, Pedro. Pedro pregava o evangelho, não abriu mão disso, e mesmo enquanto Herodes, mesmo quando Herodes Agripa, que vocês precisam estudar para saber quem é, na lição, Nero questionavam a autoria do incêndio, dizendo que foram os cristãos, cigarro. Pedro não se negou a continuar pregando. Ele acabou sendo preso. Pedro seria preso até a Páscoa. Quando acabasse a Páscoa, ele seria morto. Acontece que um milagre gigantesco aconteceu na vida de Pedro. Pedro foi libertado da prisão. Agora eu te digo uma coisa. E aí, está a fim de permitir que Deus faça um milagre na sua vida ou através de você, igual foi com Pedro? Eu espero que sim. Espero que a sua vida possa ser algo tão bonito, tão completo como o Instituto Inhotim. Não porque não tem defeitos, mas porque, apesar dos defeitos, assim como Pedro, um homem forte, duro, você consiga ser feliz e fazer grandes coisas. Não esquece de estudar a lição, beleza? Agora no escritório, lugar de estudo, vamos ver então as perguntas que a lição da semana tem pra gente. Antes de começar a responder as perguntas que a lição tem, o texto da lição, do nosso guia, fala pra gente ler o que está escrito no livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 a 17. Não vou ler porque vocês vão ler na casa de vocês. E olha só, diz o seguinte, o texto fala sobre quando Pedro foi perseguido, foi preso e de uma forma miraculosa ele foi libertado pelo anjo do Senhor. Isso foi fantástico. A história tem uma parte triste também, porque foi Herodes que mandou matar Pedro para poder deixar os judeus mais felizes. Isso porque ele percebeu que o sofrimento dos discípulos de Cristo deixava os judeus felizes. Ele havia mandado matar Tiago há um tempo atrás, Tiago da Bíblia, discípulo de Jesus, e o povo tinha ficado feliz, os judeus, então ele mandou prender Pedro. Provavelmente ele mataria Pedro depois também.
e Deus livrou Pedro de uma forma tremenda, maravilhosa. Nós já falamos sobre isso. E o texto de Atos 12, de 1 a 17, trata desse assunto. Pois bem, a primeira questão: qual é a ironia nos versos 13 a 15? Se você ler nos versos 13 a 15, quando Pedro chegou na casa onde estavam os seus amigos, ele bateu na porta e uma moça empregada chamada Rod, quando bateu na porta, foi ver quem era. Ela viu que era Pedro. Ficou tão feliz, mas tão feliz, que ela ficou paralisada. Ela não conseguiu nem abrir a porta. E Pedro ficou lá fora, batendo na porta. E Rod ficou: uau, Pedro, mas ele estava preso! E ficou atônita. Ela voltou para dentro de casa e contou para os amigos. Então, por quê? Qual foi a ironia? A ironia é que ela estava tão feliz que ela ficou paralisada. Queria tanto ver Pedro que, quando viu, fechou a porta. Não conseguiu abrir a porta de tão animada assim, tão eufórica que ela ficou. Essa é a primeira pergunta. A segunda fala quanta fé os crentes daquela reunião de oração realmente tiveram. Eles estavam orando para que Pedro fosse liberto. E Pedro foi libertado. Só que eles duvidaram que realmente tinha acontecido. Eles tiveram fé, mas a fé deles não foi tão grande. Tiveram fé de pedir a Deus, e Deus resolve quando a gente pede para Ele, só que eles demoraram a acreditar que realmente haviam sido atendidos. Talvez a fé deles não fosse tão grande como poderia ser, não é verdade? A terceira questão fala como pode a cena de Pedro batendo a porta e a relutância deles em acreditar que era Pedro ter mais impacto pelo detalhe provido no verso 2. O verso 2 diz o seguinte: ele mandou matar, falando sobre Herodes, ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Eles estavam com muito medo. Então, eles terem ficado com medo de serem mortos também e virem Pedro ali, provavelmente assustou-os demais a ponto de talvez não terem tanta fé que Deus havia livrado. A relutância deles em abrir a porta, talvez por medo. E um pouquinho de falta de fé também. A quarta questão: que parte os intercessores desempenharam na libertação de Pedro? As pessoas oraram por Pedro e Deus atendeu as orações. Com certeza, um papel essencial eles tiveram, mostrando não só para Pedro que podia confiar neles, que eles estariam orando, como também Deus usou a oração intercessora deles por Pedro para que mostrasse a eles que orar tem poder sim, que oração tem poder. Por que você acha que Deus decidiu fazer um milagre em favor de Pedro? Porque Deus ama os seus filhos. Deus tinha um propósito na vida de Pedro com aquele milagre. Deus também tinha um propósito com Tiago. Tiago, na Bíblia, foi morto por Herodes e Deus tinha um propósito com o testemunho de Tiago também. Assim como tinha o de Pedro. Só que nós não conhecemos os propósitos de Deus, mas basta sabermos que Ele tem um propósito. E a última questão: o que isso sugere sobre a importância de Pedro para a igreja primitiva cristã? Jesus falou para Pedro: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Nós já falamos sobre isso. Jesus não estava se referindo a Pedro, que sobre Pedro edificaria a igreja. Mas Pedro foi o primeiro a sair e a pregar sem medo. Foi quem ouviu de Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Deus tinha um plano um pouco mais longo para a vida de Pedro. Por isso, certamente, ele foi salvo naquele momento daquela condenação. Bom, pessoal, acabou de hoje, só que nós não podemos ir embora sem mandar abraço. Vamos mandar abraços para duas pessoas. Primeiro, para o Thiago, não é o Thiago Bilhomem, Thiago Pandim, da Igreja do Porto. Grande abraço, amigão, fica com a gente, viu? Curte nossos vídeos, compartilha e não esqueça de estudar o guia em casa também, beleza? Um abraço também para Valmira Carvalho. Valmira Carvalho é lá de Santana, no Amapá. Olha, nosso canal está indo longe. Pensando que Rondônia era longe, o pessoal do Amapá tá junto com a gente também. Muito obrigado, Valmira. Você faz parte desse canal. Muito obrigado mesmo por compartilhar com a gente as suas ideias, os seus pensamentos. E agradecemos muito também por estar acompanhando a gente e disseminando o amor de Jesus através das redes sociais também. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Semana que vem tem mais do Instituto Inhotim, hein? Tamo junto. Valeu!